A paz. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar esse vídeo com você, compartilhar um pouco da nossa vida com vocês. E saiba que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Nos acompanhe nesse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Sim, queremos contar o milagre que Deus fez em nossa vida, que nos livrou da morte. Sim, passamos pelo vale da sombra da morte e vimos a ação sobrenatural de Deus. E eu quero compartilhar que em fevereiro de 2016 nós tivemos uma experiência sobrenatural com Deus. Nesse dia eu fui buscar meus filhos depois do trabalho e vim para casa. Em meio caminho, quando eu cheguei aqui em casa, eu comecei a sentir um mal-estar e uma dor de cabeça muito forte veio em mim. E eu só tive tempo de falar para as crianças se acomodarem aqui em casa, que eu ia para o quarto descansar um pouco, porque eu não estava bem. E para eles avisarem para o pai quando chegasse que eu não estava bem e que ia me deitar. Me deitei e quando isso aconteceu, eu senti um estalo muito forte na minha cabeça e vi que algo muito sério tinha acontecido. Senti uma presença muito ruim e como se a morte havia chegado. E eu só tive tempo então de declarar a palavra sobre mim. Porque, não sei se você sabe, mas um dos mandamentos, e é o primeiro mandamento com promessa, é: honra pai e mãe e você terá os seus dias prolongados nessa terra. E eu me lembrei dessa promessa e eu tenho cumprido essa ordenança de Deus na minha vida. E eu comecei a reivindicá-la, falar: Deus, o Senhor sabe que eu tenho honrado os meus pais e eu quero reivindicar essa palavra sobre a minha vida. Eu não aceito que eu sofra esse ataque, eu quero declarar vida e vida em abundância. E eu comecei a lutar e a orar e a declarar e eu adormeci sobre a minha cama. E quando eu cheguei em casa, ela estava dormindo. Eu perguntei para ela se ela não queria comer nada. Ela falou que não, só queria dormir. E ela continuou dormindo e eu dei janta para os meninos e todos nós fomos deitar. E no outro dia, de manhã, eu acordei e ela continuava estranha, ela tinha passado mal durante a noite. Aí eu levei os meninos para a escola e falei: olha, daqui a pouco eu venho te buscar para nós irmos trabalhar. E aí, retornando em casa, eu vi que ela continuava dormindo e ela acordou meio confusa, pensando que era final de semana, perguntando dos meninos, e eu achei estranho e falei que ia levá-la no hospital. Sim. Bom, ao chegarmos ao hospital, passei por avaliação médica e foi constatado que eu tinha um AVC hemorrágico muito sério, com um nível muito alto de comprometimento cerebral e que precisaria de uma intervenção muito rápida. E assim foi feito vários procedimentos, tentando cauterizar, né, estancar a hemorragia que estava tendo cerebral. E foi uma correria enorme, mas eu tinha consciência, embora confusa, eu tinha consciência e Deus sempre me deu muita paz e muita tranquilidade. Eu pude estar descansando em Deus, estar muito tranquila. E eu conseguia conversar, passar mensagens, né? Sim. E vivenciar esse tempo de forma, por incrível que pareça, de uma forma mais tranquila possível. E foi um período de oração, né, amor? Sim. Deus levantou intercessores pelo mundo inteiro. Eu ainda hoje encontro pessoas que foram levantadas para orar por nós, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que entraram nessa luta, porque nós tínhamos apenas 48 horas para que houvesse essa reversão do quadro, porque minha parte frontal cerebral estava toda comprometida e precisava ser feita então uma cirurgia, porque eles tentaram por outras formas e não se conseguiu, e o médico que estava à frente do trabalho, ele não conseguiu fazer aquele processo.
E quando eu estava lá na UTI, aguardando então para essa cirurgia de emergência, Deus me levou em espírito e me mostrou um profissional lá dentro do hospital. E esse profissional, ele tem aquela descrição, eu visualizei andando no hospital e eu, de volta aonde eu estava, eu pude falar para minha mãe que estava lá, falei, mãe, eu preciso ser operada por aquele homem, ele é assim, assim, assado, ele está ali. E a minha mãe foi atrás dessa pessoa e a enfermeira também confirmou. Minha mãe falou, olha, quem é aquele homem? E a enfermeira confirmou. Eu falei para o Robson e nós não fazíamos ideia, mas aquele era um grande médico neurocirurgião que estava ali, entre aspas, por um acaso, para atender um paciente dele de outro hospital que estava passando por ali. E aí eles abordaram ele e ele assumiu o caso. Ele aceitou o meu caso, que era muito difícil. O médico anterior já tinha chamado o Robson, pedido para a família se despedir, né? Antes da cirurgia, que chamasse meus filhos e a ele, né, amor? Sim. Conta essa parte, né? O médico anterior tinha falado para que eu falasse para os meninos da situação da mãe. E uma das coisas que eles me falaram quando eu conversei com eles foi o seguinte: pai, o Senhor é o nosso pastor. E mesmo que nós andássemos e estamos andando pelo vale da sombra da morte, nós não iremos temer mal nenhum. E eles falaram, nós confiamos em Deus e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Sim, os meninos demonstraram muita fé e fortaleceram, né, a vida do pai, a minha, e nós vivenciamos esse milagre, né, declarando em fé, e Deus colocou esse homem, esse profissional, Dr. Wellington Paiva, que foi uma bênção em nossa vida, e ele foi usado por Deus para fazer essa intervenção cirúrgica de uma forma muito habilidosa, né? Enquanto havia um decreto de que era para se despedir de mim, né? Sim. Que era muito difícil eu sair do centro cirúrgico, e se eu saísse, sairia certamente com muitas sequelas, né? E eu saí de lá falando mais que eu falava antes. E graças a Deus estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós queremos, nesse vídeo, como os meus filhos falaram para mim naquele dia, eu queria deixar com vocês o Salmo 23. E o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu e é o seu pastor e nada vai te faltar. Sim. Em veredas pastagens me fazem, em verdes pastagens me fazem repousar, e me conduz a águas tranquilas e restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não importa a nossa circunstância. Se nós colocarmos o Senhor Jesus como nosso pastor, como nosso guia, mesmo que nós passemos por situações adversas na nossa vida, seja por morte, seja por desemprego, seja por violência, seja por tantas coisas, se você colocar o Senhor como pastor da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua casa, Ele vai fazer com que você passe por todos esses momentos, sabendo que você será mais do que vencedor,
porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que Deus tem para as nossas vidas. As situações podem ser adversas, mas existe um Deus que está sentado no seu trono e que nada acontece sem que Ele permita, na minha e na sua vida. Meu querido, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Curta. E nos siga nas redes sociais. Que Deus te abençoe tremendamente. Shalom.